Se és personal trainer em ginásio ou no presencial, tens a agenda cheia, já viste mil e um tutoriais de como crescer o teu negócio no online, mas continuas dependente do presencial, provavelmente estás a cometer um dos 5 erros de que vou falar hoje. Este vídeo é para personal trainers que têm a agenda cheia, estão cansados de uma rotina exigente que não oferece uma progressão de carreira interessante e que já perceberam que querem construir algo 100% seu no online, mas que de alguma forma ainda não conseguiram começar ou então não conseguiram crescer tanto quanto queriam ou com a estrutura que pretendem. Eu fui personal trainer durante 5 anos no presencial, tenho mestrado em exercício em saúde e eu sei exatamente o que é tu teres uma rotina em que começas a dar o primeiro treino às 6:30 da manhã, às 7 da manhã, acabas por ter alguns furos ali a meio do dia, tens o resto da agenda cheia, acabas o dia às 9, 10 da noite e simplesmente repetes esta rotina semanas e semanas e alguns anos por aí fora. E sei o quão frustrante pode ser tu quereres progredir na carreira, tu saberes que podes ir mais longe, que podes impactar mais pessoas, crescer financeiramente também e ser um profissional que não só impacta a vida dos outros na perspectiva do fitness em si, do exercício, que impacta mais a vida dos outros, mas que também impacta mais a sua própria vida e a vida da sua família. Eu sei o que é sentir que tu podes sê-lo e sei que pode ser desafiante tu conseguires arranjar algum tempo para dedicares ao teu online nesta rotina do presencial, ou seja, depois de teres esta rotina em que dás treinos de manhã à noite, repetes esta rotina, pode ser extremamente desafiante tu descobrires energia mental e tempo para conseguires aprender, executar aquilo que precisas de fazer para crescer o teu online. Eu criei este canal e todo o conteúdo que crio exatamente para te ajudar nesse caminho e hoje eu vou-te falar dos 5 erros que te podem impedir de tu cresceres o teu negócio no online, começares a crescer o teu negócio no online e dessa forma continuares dependente, não só este ano, mas nos próximos anos também, daquilo que é o presencial. Vamos então ao primeiro erro. E o primeiro grande erro é tu não levares o crescimento do teu negócio online a sério. E o que é que eu quero dizer com isto? Neste momento, aquilo que faz com que tu ganhes dinheiro para aquilo que é importante para ti, ou seja, não só para sobreviveres tu e a tua família, mas também para ganhar dinheiro para construir aquilo que é importante para ti, quer seja uma casa, um hobby, um carro, seja o que for que seja importante para ti, o que te está a pôr dinheiro na mesa é o presencial. Eu sei o quão fácil pode ser tu encarares o online como vou fazendo, vou publicando qualquer coisita, vou crescendo aos poucos, vou só lá estando de vez em quando para mostrar de forma leve o que é que eu posso fazer pelas pessoas. E esta mentalidade provavelmente vai-te manter preso ao presencial e vai-te manter dependente do presencial onde tu estás agora. Porquê? Porque crescer o teu negócio no online é mais exigente do que parece e provavelmente vais ter que dedicar bastante mais do que estás à espera. E tu precisas de ser, tal e qual como no treino, como os teus clientes precisam de ser e como tu precisas de ser no fitness, tu tens que ser consistente a fazê-lo e tens que aprender novas skills que são desconfortáveis para ti e aplicar essas skills. E isso só vai acontecer se tu tiveres na tua mente a determinação para o fazer. Porque se tu tiveres só a meio gás em relação a isso, mesmo que tu tenhas pouco tempo e pouca energia, tu vais usar esse meio gás nesse tempo e nessa energia, que já não é muito, e que a disponibilidade mental também para o fazer já não é tanta, porque tens uma rotina toda exigente no presencial. O que é que eu quero dizer com isto? Que mesmo que tenhas neste momento pouco tempo e pouca energia, é extremamente importante tu estar 100% determinado em fazer isto acontecer, porque caso contrário tu vais estar a dedicar a meio gás, sem força suficiente, e isso pode fazer com que tu sintas que estás a colocar um esforço extra, sintas que te estás a dedicar ainda mais e a abdicar ainda mais de coisas que tu preferias mil vezes estar a fazer, e isso pode fazer com que tu quebres. Porquê? Porque, ok, eu já me estou a esforçar agora para fazer o que estou a fazer no presencial. Vou-me esforçar ainda mais para tentar crescer de alguma forma no online, até conseguir mais um, dois clientes aos poucos. Mas depois, se eu dedico esse tempo e nada acontece, ou eu não tenho consciência daquilo que eu estou a construir porque não ganhei o conhecimento que preciso de para que isso se torne verdade, o que vai acontecer é que tu vais fazendo umas coisitas, não acontece nada, vais ficar frustrado e vais pensar, não vale a pena.
ok? Por isso, o grande ponto que eu te quero deixar é, se isto é realmente importante para ti, se tu queres deixar de depender de ginásio, do presencial, ou se queres fazer uma mistura entre o presencial e o online, dedica-te realmente ao online, porque tu vais precisar de aprender skills novas, vais precisar de gravar conteúdo tal e qual como eu estou a fazer aqui agora, vais precisar de mandar mensagens, vais precisar de aprender a fazer tudo isto e a estruturar um negócio 100% por tua conta, que tem muitos skills inerentes que tu tens que aprender e conectar que tu ainda não sabes, ok? Por isso o grande ponto é, leva isto a sério, porque se não o levares a sério, mesmo com o pouco tempo e energia que tens, não vai acontecer, tu não vais conseguir, vais ficar frustrado e vais sentir que não valeu a pena essa dedicação. E se não levares a sério, vai ser muito fácil tu dizeres, olha, este horário que eu tinha até pensado para criar conteúdo ou para me dedicar no online, olha, até apareceu aqui um treino que eu posso encaixar a um novo aluno e vais simplesmente pô-lo lá e isso vai fazer com que tu simplesmente não saias do mesmo lugar durante este ano 2026 e durante os próximos anos. É importante tu teres esta consciência, à semelhança daquilo que eu referi no primeiro vídeo que publiquei na semana passada. É importante tu teres consciência de que grandes coisas não acontecem do dia para a noite e que precisas de trocar o curto prazo pelo longo prazo. E eu tenho a certeza que se tu estás a ver isto, tens este mindset. E neste caso em específico, trocar o curto prazo pelo longo prazo é tu bloqueares tempo na tua agenda para o online e dedicar-te a isso com unhas e dentes, ok? E isto leva-nos ao nosso erro número 2, que é o erro de tu não seres coerente na tua comunicação. Ou seja, se não levares isto a sério o suficiente e se não te educares minimamente sobre aquilo que é preciso acontecer para cresceres no online, teres mais clientes e isso acontecer de forma sustentável, o que vai acontecer é que tu hoje vais ter no topo da tua mente que vais falar sobre emagrecimento, amanhã vais falar sobre hipertrofia, no outro dia falas sobre uma lesão qualquer, no outro dia falas sobre uma doença qualquer, num dia falas para atletas, num dia falas para grávidas. E o que é que vai acontecer? Tu vais estar a disparar para todo lado, ninguém se vai conectar com aquilo que tu estás a dizer, porque se hoje falas para alguém, para um atleta que tem uma lesão e se amanhã falas para uma mulher que teve um filho e quer perder a barriga, o que vai acontecer é que nem esta pessoa, nem esta se vão conectar contigo durante tempo suficiente para eventualmente confiarem em ti e comprarem em ti. Por isso, é extremamente importante tu perceberes para quem é que tu queres falar. E mais uma vez, numa fase inicial eu sei o quão difícil pode ser tu nichares. Quando digo nichares é o quê? É tu escolheres um público em específico, sejam mães grávidas ou a gravidez em si, sejam jovens adultos que querem ganhar massa muscular. Ou seja, eu acredito que possa ser difícil para ti agora escolher um nicho muito específico e o meu conselho é que não te deixes prender por isso e comeces, porque vai chegar um ponto em que tu vais ter 10, 15, 20 clientes e com esses 20 clientes tu vais conseguir entender quem é que tu mais gostas de trabalhar, quem é que tu mais gostas de ajudar e vai-te ajudar a afunilar. Ou seja, acima de tudo, o importante é tu começares, mas é importante tu começares com alguma direção. O que é que isso significa? Significa que não vais estar a disparar para aquilo que te lembra, ou seja, para quando vais publicar, criar o conteúdo que consegues fazer, seja 1, 2, 3 por semana, numa fase inicial. Ou seja, os poucos conteúdos que crias é importante que sejam minimamente coerentes com a mesma mensagem ao longo do tempo para tu criares uma audiência que se conecta com o serviço que tu vais vender e para criares uma audiência que tu vais seguindo ao longo do tempo, ok? Agora, se tu estiveres constantemente a falar para pessoas diferentes, o que vai acontecer é que não vais construir uma audiência significativa e não vais conseguir construir uma boa base de leads, pessoas interessadas no teu serviço que se podem tornar em clientes. Ou seja, no fundo, alguém quando entra no teu perfil, ela tem que perceber que tu falas para aquela pessoa, que resolves o problema dela e que és a pessoa certa para ajudar. Ok? Tem que existir esta coerência na descrição da tua bio, nos teus posts, nos teus destaques e também nos posts afixados. E isto leva-nos ao nosso erro número 3. Basicamente, tu não teres estratégia no teu Instagram. E aqui eu falo do Instagram basicamente como uma das ferramentas principais do teu negócio, mas aqui eu quero falar da estratégia do teu negócio. Ou seja, tu não teres uma estratégia base para conseguires atrair, nutrir e converter clientes. Eu acredito que já tenhas ouvido estes conceitos de atrair,
nutrir e de converter clientes, mas possas não perceber bem o que é que isso significa e como aplicar isto na prática. E o que é que eu quero dizer com isto? E também associado ao ponto 2. Ou seja, para além de ser muito importante tu seres coerente na tua comunicação, de falares de forma constantemente sobre aquele problema, sobre a dor que tu resolves e para quem resolves, para além de seres coerente com isto e trazeres também prova social, alguns feedbacks, estudos de caso que demonstram que tu és a pessoa certa e que tens a capacidade para resolver esse problema, para as pessoas confiarem mais em ti, é importante tu, através do teu Instagram, teres formas de fazeres com que as pessoas interajam contigo e cheguem até ti, ok? E basicamente podes fazer isto de forma muito simples. Ter um sistema de mensagens, ok? Ou seja, por exemplo, quando alguém te começa a seguir, tu teres uma estrutura de mensagens que envias, tu poderes enviar, teres também uma estrutura de mensagens para pessoas que te conhecem, para pessoas quentes. Eu começaria por aí, principalmente se tu já tiveres criado um Instagram mais pessoal, já foste publicando algumas coisas, até já tens ali 1000, 1500, 2000 ou mais seguidores, apesar de ainda não teres este Instagram direcionado, já tens ali algumas pessoas que te conhecem, têm alguma relação contigo e essas pessoas mais quentes podem ser mais fáceis de converter. Podes também utilizar a prospecção fria dependendo do teu nicho. Por exemplo, quando eu era PT no online, algo que me fez, ou seja, na altura consegui trabalhar com alguém relativamente famoso, que é o Eduardo Turgal, já o deves ter visto na SIC. E como é que eu consegui isso? Na altura eu entrei numa mentoria, ou seja, para aprender mais sobre negócio, para perceber como é que eu podia crescer no meu online. Ele também estava nessa mentoria e eu mandei mensagens frias, ou seja, quando eu digo mensagens frias é o quê? Mandei mensagens para pessoas que não me conheciam na altura. Mandei mensagens para essas pessoas no sentido de oferecer o meu serviço em troca de um testemunho, caso as pessoas achassem que o serviço valia a pena. E basicamente eu mandei mensagem a todas as pessoas do grupo e o Eduardo, ia dizer Gonçalo, e o Eduardo foi uma das pessoas que decidiu aceitar, ok? E isso deu uma oportunidade de trabalhar com alguém que, de outra forma, seria muito difícil eu conseguir, mas deu uma oportunidade de trabalhar com alguém que me deu um testemunho que depois, caso eu ainda estivesse no fitness, me iria permitir, ou seja, que ia ser um bom ativo do meu negócio para eu alavancar o meu negócio. Ou seja, com esse testemunho eu posso utilizar esse testemunho depois no meu feed, nos meus stories, em anúncios para trazer mais pessoas semelhantes ao Eduardo. Eu, na altura, nesse momento, eu estava a falar para, ou seja, estava no fitness e estava como PT no online e estava a falar para empreendedores. E isso foi uma das coisas que eu apliquei também. Ou seja, podes ter aqui mensagens para pessoas que não conheces, para pessoas que conheces e teres uma forma simples de encaixar isto no teu dia e depois, através dos stories, tu podes também criar reações, criar interação. Como é que podes fazer isto? Podes fazer isto com sequência de stories, em que tu chamas a atenção, tocas na dor da pessoa, um, dás um pequeno testemunho daquilo que tu podes fazer por ela, por exemplo, de um cliente que já tenhas tido, e depois dizes, se também queres ter este problema resolvido, carrega no sticker. Podes criar sondagens, ou seja, e eu acredito que tu até já faças isto. Agora, é importante tu fazeres isto com consistência e estares consciente daquilo que estás a fazer, ok? Porque depois, se alguém carrega no sticker, provavelmente hoje em dia, se alguém carregar no sticker, na caixinha de perguntas que tu querias, provavelmente aquilo fica por ali. Mas na verdade o que tu podes fazer é iniciar uma conversa com essa pessoa para perceber se ela tem um objetivo que é importante para ela, para perceber se está a ter dificuldade ou não a atingir aquele objetivo e se tu és alguém qualificado ou alguém que a pode ajudar e poderes apresentar o teu serviço. E eu acredito que as mensagens em si também pode ser algo desafiante para ti. Um dia deste trago um vídeo do YouTube que te vai ajudar a perceber, ok, como é que eu posso abrir as mensagens, como é que eu posso responder às mensagens e como é que eu posso levar as mensagens de forma a que a pessoa queira que eu apresente o meu serviço por mensagem ou então de convidar a pessoa para uma sessão que nós chamamos de sessão comercial para nós podermos conhecer a pessoa melhor, a pessoa conhecer-nos também e depois apresentar. Mas aqui basicamente o que eu queria dizer é neste erro número 3 associado ao erro número 2 da comunicação é que
para além de ser importante tu comunicares de forma consistente de forma coerente, ou seja, de forma consistente e coerente, é importante tu também não utilizares o Instagram só para despejar algumas fotos do teu dia-a-dia, dos teus treinos. Isso é fixe e é muito bom tu teres já essa iniciativa, mas é importante tu começares a ganhar a consciência de que tu precisas de forma sustentável de conseguir atrair, nutrir e converter as pessoas, e o Instagram acaba por ser uma excelente ferramenta para tu o fazeres, se tu souberes exatamente o que é que precisas de fazer e quando. E isto leva-nos de forma lógica ao nosso erro número 4, que é tu, só por pensares que tens um Instagram, que crias algum conteúdo sem grande estratégia, sem uma comunicação muito coerente, tu estares à espera que os clientes simplesmente batam à porta, te enviem mensagem e que ganhes clientes dessa forma. Ou seja, no fundo, tu estares à espera que o algoritmo faça o trabalho por ti e que simplesmente faças vendas, simplesmente por teres um Instagram e por criares algum conteúdo de forma pouco organizada, e planeada também. Ou seja, isto para dizer o quê? Tu vais ter que vender, vais ter que pôr o volume em ações que tu não vais gostar. O que é que isto significa? Significa que, mais uma vez, vais ter que enviar mensagens, vais ter que criar conteúdo, vais ter que estar nos teus stories, e isto é absolutamente importante. E quando eu digo que vais ter que estar, não é uma vez, não é duas vezes, não é três vezes, e muitas vezes no início tu precisas de fazer um volume ainda maior do que é normal, ou seja, para quem o faz bem, cerca de 100 mensagens frias fecham um novo cliente. No teu caso, no caso do fitness, com os meus clientes, eu até trabalho mais com quentes, a taxa acaba por ser maior. Mas, numa fase inicial, como tu estás a aprender e aquela parte da nutrição da conversa, ou seja, a parte da abertura, eu crio um script para os meus alunos, eles acabam por utilizá-lo e não há grande dificuldade nessa mensagem de abertura. Mas depois da nutrição, ou seja, a fase em que tu conversas com a pessoa e encaminhas a pessoa de forma objetiva, de forma a tu conseguires ajudá-lo e apresentar eventualmente o teu serviço, apesar de eu ensinar também os meus alunos, é algo que exige que tu percebas bem de pessoas, percebas do processo de venda e consigas entender o porquê de cada pergunta que tu fazes também nas mensagens. Isto para dizer o quê? Tu vais ter que aplicar volume. Tu, se calhar, para fechar o primeiro cliente, em vez de 100 mensagens, vais precisar de 200. Em vez de 200, se calhar, vais precisar de 300. Ou então, não. Também já aconteceu com outros alunos já virem com algum expertise relativamente a vendas, já terem um Instagram, já terem algum conteúdo, começarem a aplicar as mensagens e conseguirem fechar clientes a partir daí. Mas daquilo que é a minha experiência, mandar mensagens é muito chato, daquilo que é a experiência dos meus alunos, ainda mais chato é para eles. E, mas isto para te dizer que se tu queres ter um negócio, tu vais ter que fazer o que é chato. E o trabalho vai começar a partir do momento em que tu estiveres extremamente aborrecido em fazer aquela tarefa. E basicamente é uma tarefa que tu deves ter todos os dias no teu calendário de, pá, no mínimo, enviar 5 a 10 mensagens para tu continuares a criar relações e a nutrir relações através das tuas mensagens. E pensa nas mensagens como tu agarrares na mão das pessoas para tu perceberes, ok, eu estou aqui, eu faço isto, deixa-me ver se eu te consigo ajudar. É muito por aqui. Porque às vezes temos a crença errada de que se nós formos para as mensagens e formos nós iniciar as conversas, de que perdemos autoridade, credibilidade. E não é nada disso. Muitas das vezes as pessoas adiam aquilo que é importante para elas por ser desconfortável, por ser difícil, e parte do nosso trabalho é facilitar também essa transição, essas decisões difíceis, e as mensagens são um dos caminhos para o fazer. E eu aqui estou-me a focar muito nas mensagens, mas posso também falar do conteúdo que é muito semelhante. Ou seja, há PTs para os quais é fácil criar conteúdo, até já o faziam antes de terem esta vontade de criar um negócio online. Eu, com certeza, não era um deles, mas criar conteúdo é algo que é também extremamente importante e algo que tu vais ter que meter volume e continuar a fazer, mesmo quando é chato para ti, mesmo quando tens 3, 5, 10 visualizações ou 10 gostos, e quando esses 10 gostos são de amigos ou de família, tu vais ter que o continuar a fazer, porque é isso que te vai fazer evoluir e crescer também o teu negócio. E nestes três erros eu falei muito da criação de conteúdo, do envio de mensagens,
Porque é o básico bem feito. E muitas das vezes nós estamos à procura do milagre que vai fazer com que o nosso negócio cresça, o nosso negócio no online cresça, que tenhamos clientes, mas não há milagre nenhum. É um bocadinho como, é muito como no treino, ok? Ou seja, se tu queres progredir na tua saúde, no teu físico, no fitness, tu vais ter que te alimentar bem, vais ter que treinar bem, vais ter que fazer musculação, vais ter que fazer cardio, vais ter que descansar bem. Ou seja, os pilares, os básicos bem feitos, têm que lá estar. E eu estou a falar muito neles porque tens que pôr na tua cabeça que isto vai fazer parte do teu dia a dia e que isto faz parte, é um requisito para tu conseguires atingir aquilo que tu queres e para teres o impacto que tu queres, não só nas pessoas, mas também na tua própria vida. Falando agora do erro, do último erro, do erro número 5. Este é o erro em que também é bastante comum, até porque quando nós saímos do ginásio, nós acabamos por ficar muito formatados com o PT mensal, ou seja, a cobrança é feita mensalmente ao cliente e nós temos muito em mente que, ok, este mês vou dar X treinos, vou dar um treino por semana que dá X treinos e que me vai dar X euros. No online, tu não tens que vender nem treinos soltos, ou seja, tipo um treino espalhado, ou seja, começares por apresentar e a ser o teu serviço principal, nem venderes o mensal, ok? Até porque se tu queres realmente ajudar a pessoa, se tu queres ajudar o teu cliente, a melhor forma de tu ajudares é tu venderes um serviço de acompanhamento de 3 meses, 6 meses ou até anual, ok? Porque o que é que vai acontecer? Quantas mais vezes o cliente tiver a oportunidade ou o cliente tiver que fazer a renovação, mais oportunidades vão existir para ele desistir. Imagina, se, se toda a gente que faz uma maratona tivesse um autocarro a meio, e nem diga meio, se calhar nos primeiros 10 km, que os levasse para fora da maratona, se calhar muitas mais pessoas não acabavam a maratona. E aqui é exatamente a mesma coisa. Nós queremos criar um serviço que aumente as chances de a pessoa ter a transformação que ela quer ter. A transformação que ela nos disse que queria ter e a transformação que nós queremos muito entregar. E para isso é extremamente importante tu criares um serviço que não é, não é solto, ou seja, que não é um treino aqui e acolá, nem um serviço necessariamente mensal. Ok? Ou seja, foca-te em serviço, em vender, por exemplo, planos de 12 meses, programas de 12 meses, que são os 12 meses, não, desculpa, de 12 semanas, que são os 3 meses, vender serviços de 6 meses ou até anuais para ser uma transformação que realmente muda a vida da pessoa e que ela leva aqueles hábitos com ela para sempre e que de forma a que ela seja autónoma e que não precise de ti no futuro. E isto não quer dizer que tu não possas ter, nós chamamos de downsell, que é, ok, tens o teu serviço principal, pode ser o plano de 12 semanas, 6 meses ou anual, e depois não quer dizer que tu não possas ter um downsell, ou seja, algo que tu possas vender abaixo, com um preço mais baixo, ou não, nem sempre, e já vou falar um pouco mais sobre isso. Ou seja, mas não quer dizer que tu não possas vender também mensal, quando tu percebes que, ok, esta pessoa quer experimentar, esta pessoa não tenho tanto dinheiro para investir num plano de 12 semanas. Tu podes ter também esse plano de downsell, mas o ponto é, isso não vai ser a primeira coisa que tu vais vender. E só vais passar para o plano mensal caso, em última instância, ok? Ou seja, caso tu percebas que, ok, se não for desta forma a pessoa não avança. E isto é extremamente importante porque não só te vai ajudar a crescer mais um negócio, porquê? Porque clientes que investem mais dinheiro, ficam mais comprometidos, são clientes que trocam mais feedback e que fazem mais aquilo que precisam de fazer, ou seja, no fundo que são mais comprometidos, clientes que têm mais resultados e que promovem mais também o boca a boca, ok? Ou seja, para além de estares a fazer aquele trabalho bem, falamos há pouco nos outros erros, teres uma estrutura de saberes atrair, nutrir e converter novos clientes, tu vais ter ainda clientes mais satisfeitos, clientes que vão promover o teu serviço por ti, ok? Normalmente os clientes que pagam mais são os clientes mais fáceis de servir e que têm melhores resultados, e os clientes que pagam menos é exatamente o contrário. São menos comprometidos, fazem menos aquilo que precisam de fazer, têm menos resultados e são mais chatos de lidar com. E para que não passe, ou seja, eu há pouco quando disse que o plano mensal não é necessariamente mais barato,
O que é que eu quero dizer com isto? Imagina, se tu tiveres um plano de 12 semanas que custa X euros, o teu serviço principal deve ser sempre a melhor oferta que tu podes dar à pessoa. O que é que isso significa? Que se nós desconstruirmos esse valor em meses, vai dar Y. Mas se tu venderes só o mensal e se fizeres o downsell, o valor deve ser mais alto ao que a pessoa pagaria se comprasse os 3 meses. E para finalizar o erro número 5, dizer-te que para tu também teres este serviço de valor acrescentado e para teres um serviço em que a pessoa paga mais por ele, tu também precisas de pensar no teu serviço, na tua oferta com mais detalhe. Ou seja, no fundo, pensares na tua oferta como um presente e pensares, ok, quais são os pequenos problemas que a pessoa tem para conseguir atingir e resolver o seu grande problema? Exemplo, se eu quero perder gordura, eu preciso de um plano de treino e preciso ter algo no meu serviço que resolva o problema de a pessoa que precisa ter um plano de treino. Ou seja, quer entregar o plano de treino. Preciso de alimentação, posso ter uma nutricionista comigo, posso ter algum e-book com algumas dicas de nutrição. A pessoa desmotiva, como é que eu resolvo isso? Posso ter um grupo de uma comunidade no WhatsApp em que as pessoas se motivam umas às outras, posso ter acompanhamento individual e suporte individual. Ou seja, tu pensares no teu serviço desta forma para servires o teu cliente ideal da melhor forma possível e, por esse motivo, também teres um serviço de valor acrescentado, não teres mais um serviço que pode ser facilmente comparável e dessa forma tu ganhares mais, a pessoa ganhar mais e deixares a pessoa mais satisfeita. Reformulando os 5 erros de forma muito rápida. Primeiro erro, tu não levares o teu online a sério. Segundo erro, tu não seres coerente na tua comunicação no online. Terceiro erro, não teres qualquer estratégia no Instagram. Quarto erro, esperares que os clientes simplesmente batam à tua porta e não teres uma forma de tu os fazer chegar até ti e de também os conseguires converter. Quinto erro, venderes só mensal ou venderes treinos soltos. Se tu cometes algum destes erros ou se cometes 2 ou 3 destes erros, é totalmente normal. A maioria dos PTs começa por aqui. O que é importante agora? É que tu fiques consciente do ponto onde estás e que faças diferente ou melhor para que o teu negócio no online comece a par e passo a começar a crescer cada vez mais. Se quiseres ajuda específica em algum destes pontos que eu falei, manda mensagem no Instagram, basta pesquisares por Bruno Simão Revel, Revel, e mandares mensagem acerca de cada um desses pontos. Caso tu queiras especificamente perceber como é que podes organizar o teu tempo e ter entre 10 a 14 horas por semana de foco para teres finalmente cabeça para cresceres o teu online, passa aqui na descrição. Eu vou deixar lá um pequeno documento com um vídeo meu de 4 minutos a explicar, em que basicamente se tu o seguires, vais conseguir organizar a tua agenda de forma a teres mais tempo e energia para fazeres o teu online crescer. O link está na descrição, basta carregares, duplicares para a tua drive e utilizares. Eu vejo-te na próxima. Até já!